E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um programa Minha Vez está no ar, com a participação sempre animada da galera aqui do IABC. A fotógrafa nova-iorquina Sally Davis celebrou no dia 10 de abril de 2012 o segundo aniversário do seu projeto Lanche Feliz. Nesses 2 anos, ela tem divulgado na internet imagens fotografadas quase que diariamente de um hambúrguer comprado em uma rede fast food que, apesar do tempo passar, ele não se desintegra. Que esse sanduíche que não se desintegra afeta a nossa vida, isso todo mundo sabe. Mas que tipo de influência esse lanche tem sobre a nossa vida espiritual? Está no ar o programa Minha Vez, com o tema Alimentação e Sexualidade. Muito bem, já estamos no ar aqui dos estúdios do IABC com o programa Minha Vez, sempre contando com uma participação especial. E hoje o nosso convidado para nos ajudar a discutir esse tema, alimentação e sexualidade, é o Marcos Bonfim, formado em teologia, casado, pai de 2 moças. Marcos Bonfim, uma alegria tê-lo aqui conosco, um prazer. Sua saudação para o pessoal. Um abraço para vocês, para você que está ouvindo a gente também, assistindo a gente. Um prazer estar aqui nesse programa. Muito bem. Quero começar perguntando para vocês o seguinte, moçada, o que você come? Já que nós vamos falar sobre alimentação, quero saber quem vai ser o primeiro corajoso que vai entregar aí, ó. O que você come no seu dia a dia? Vamos lá, fala para mim. Seus hábitos alimentares, que tipo de comida você come? Só salada, só verdinho, legumes, aquilo que faz todo pai e mãe feliz, glúten, é isso mesmo? A gente procura comer as coisas que vão nos beneficiar, né? Desde pequena, minha mãe sempre me ensinou a comer verduras, frutas, legumes. Eu sou muito grata a ela por isso, porque hoje eu sou saudável graças a isso. E, em virtude de várias coisas que ela me ensinou, já faz bastante tempo que eu não bebo refrigerante, nunca bebi café, nem nada de cafeína, assim. Okay. E eu sou muito feliz por isso, isso é muito bom. Olha, a Tainá é o padrão dos nossos jovens hoje, Marcos? É isso mesmo? O jovem só come coisa saudável, evita aquele tipo de alimentação, bebidas, refrigerante que faz mal. É isso mesmo? Não, não é. Me chamou a atenção uma coisa que a Tainá falou. Ela disse, minha mãe me ensinou. Sabe, nós somos criados por Deus com a capacidade de aprender a gostar do que é saudável. Na verdade, o nosso paladar ele é muito maleável. Tem gente que tem um paladar muito restrito e tem gente que tem um paladar amplo. Isso é uma virtude, que você se dá bem em tudo que é lugar, tudo que é cultura. Se um dia você for ser um missionário, você aprendeu desde pequeno a gostar de coisas variadas. Então isso é muito importante. E quando os pais da gente ensinam a gente a gostar do que é saudável, isso é um presente que a gente ganha para a vida, porque você vai viver mais, você vai viver melhor, sua mente vai funcionar melhor, até a vida espiritual vai ser afetada, né? Olha, e falou em paladar mais amplo, eu vou dizer para vocês que aqui no IABC, colégio com regime de internato, eu almoço com essa moçada todos os dias. E eu vou dizer para vocês que tem uns aqui que tem um paladar que eu me surpreendo, às vezes precisa até carrinho de mão para ajudar essa moçada a levar o prato deles para a mesa. O pessoal tem um paladar aqui bem amplo, viu? Olha, o pessoal gosta de comer. Rapaziada, e aí? Todo mundo se alimenta como a Tainá falou, assim, bem light e tal, super saudável. Tem uns aqui que estão até assim meio... Fala, como é que vocês comem? É isso mesmo? Wagner, você quer falar? Você costuma comer assim saudável também igual a Tainá ou não? De vez em quando, a maioria das vezes, assim, quando eu tô em casa, assim, ou quando saio com os amigos, eu bebo refrigerante, vou num fast food, entendeu?
Mas assim, no almoço, assim, meu pai sempre falou assim, preciso de uma salada, preciso de colocar um verdinho ali, dar uma corzinha. um tomate, Tá ok. e um tempero, pronto. Mas a gente Vai acaba, comer. às vezes, caindo e vai ali num fast food. Talvez pela praticidade, né, Marcos? A gente acaba cedendo um pouco e vai lá, tá, é mais rápido, como o próprio nome já diz, fast food. Então você acaba caindo ali. Eu sei que a molecada gosta muito de comer esse tipo de coisa. Vamos mudar um pouco o foco aqui, vamos entrar um pouco no que a Bíblia diz sobre a alimentação. Quais são as orientações? Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida, inclusive na parte alimentar também. E é exatamente por isso que nós vamos discutir esse tema no programa. Qual é a relação de alimentação e, no caso, sexualidade? Mas pensando na alimentação e espiritualidade, por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Que orientações a gente tem na palavra de Deus sobre o nosso alimentar? Quem quer falar? Assim, a gente é o que a gente come, né? Ok. E Deus sempre quer o melhor pra gente, né? E tá aí, é isso que está revelado na palavra dele, então. Essa é a ideia, Júlia? É, tipo isso. Ok. E essa frase dela, Marcos? Você é o que você come. Quantos aqui, primeiro, acreditam que essa frase é verdade? Levanta a mão. Olha aí, e você em casa? Você acredita nessa frase? Você é o que você come? Então pare e pense agora. O que você está comendo para você entender e descobrir o que você é, então? Porque, de fato, a ciência diz isso. Isso não tem nada a ver com religião. Você é o que você come. Aquilo que a gente come nos faz o que nós somos em termos de comportamento. Nós vamos entrar nesse assunto já já. Antes eu quero voltar. Marcos, o que a Bíblia fala sobre alimentação? Deixa eu só falar um negocinho ainda antes disso. Fale. Existe um conceito popular aí dizendo que o ser humano tem duas partes. Tem o corpo e tem o espírito. Então, o que você faz com o espírito está desconectado com o corpo. Mas isso não é o ensino da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos uma coisa só. Esse é um conceito bíblico, a gente não tem tempo de entrar nele aqui agora, né? Mas tudo que você faz com o corpo, o que você falou, realmente vai afetar a sua vida. Os pensamentos nossos são reações químicas que ocorrem a nível físico no nosso corpo. São corrente elétrica circulando ali nos nossos neurônios. E tudo que vier atrapalhar a circulação dessa corrente elétrica nos nossos neurônios vai afetar a nossa vida moral, nossa vida espiritual, nossa consagração a Deus, nosso comportamento, enfim. Então, isso é muito importante. Agora, indo para é como se fosse, então, a mesma coisa aquelas pessoas que abastecem o seu carro com um combustível adulterado. O carro não rende como ele poderia. Então, se você está colocando... E às vezes até para, esses dias o meu parou. Mas não era combustível, era combustível adulterado? Muito adulterado, Nossa, né? Olha aí. Então, será que você anda colocando, você que está em casa nos acompanhando, será que você está colocando combustível adulterado dentro dessa máquina que você vive? Cuidado. Voltando àquele assunto agora. E a questão não é só que você pode parar, a questão é que aquilo que você come vai afetar o seu pensamento, vai afetar as suas escolhas e vai afetar a sua sexualidade, porque sexualidade é escolha. Hoje o programa está tentando fazer essa conexão entre as duas coisas, né? Então vai afetar muito. É muito importante eu tomar decisões corretas com comida, porque as decisões corretas com comida vão afetar as minhas decisões corretas com Deus, com sexualidade, os meus relacionamentos, uma série de outras coisas, né? Vamos voltar para aquele assunto que eu falei na introdução, falando sobre a reportagem da Sally Davis. Vamos ver na tela uma imagem dessa reportagem, dessa matéria que essa jornalista criou. Vamos ver a foto do sanduíche. Olha lá. Sally Davis tirando foto, e ela fez isso por 2 anos. Comprou um lanche e há 2 anos ela vem tirando foto desse sanduíche, quase que diariamente vem postando na internet. E olha o que ela falou, que coisa interessante. Eu demoro a acreditar que se passaram 2 anos desde o dia em que eu comprei. Eu pareço 2 anos mais velha, mas para o hambúrguer o tempo não passa. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que a gente come afeta, como o Marcos falou, vocês são alunos, os jovens que estão nos acompanhando em casa, muitos deles em fase de vestibular, Enem, no ano em que eles vão tomar decisões importantíssimas. Lembre-se, aquilo que você come vai afetar a sua capacidade de raciocínio também. Aquilo que você come, meu jovem, não pense você, não, mas eu sou novo, eu não estou preocupado se esse tipo de alimentação vai me deixar antecipar o meu amadurecimento, ou a minha velhice, fisicamente falando.
você tem que se preocupar com isso sim, porque aquilo que você come vai interferir em todas as áreas da sua vida. Moçada, e a sexualidade? Vocês acreditam que aquilo que você come vai afetar os seus instintos sexuais ou não? Uau! E aí, o que vocês acham? Dependendo do que você come, é mais fácil resistir à tentação sexual ou não? O que vocês acham? Bom, Paulo, eu estava aqui pensando o que o senhor falou e, tipo, pode afetar, tá? No sentido de que se a gente comer coisas saudáveis, tipo verduras, frutas, ele pode ajudar, né, na sexualidade, nos órgãos. Mas se a gente começar a comer batatinha, frango, carne, vai piorar o estado que se encontra. Ok, muito bem. Interessante o que ele disse, porque sabe que a Bíblia faz essa conexão entre comida e sexualidade. Jesus disse que nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é errado comer e não é errado casar. Mas o que Jesus estava falando ali? O foco do desejo das pessoas era só comer, a vida deles era só comer, alimentação e relação sexual. Ali casamento é tipo assim, um eufemismo, né? Então, isso era pertinho da destruição do Éden. E a gente sabe que Jesus disse que nos últimos dias, um pouquinho antes da volta dele, seria a mesma coisa. As pessoas só estariam ligadas em alimentação, comer, sem ligar para a saúde e sexo. Essa relação a Bíblia também faz. O Misael chamou a atenção para um fato interessante, que no aspecto da sexualidade, na formação e desenvolvimento dos nossos órgãos. Porque à medida que você se alimenta, tudo aquilo que você coloca para dentro, por exemplo, hoje praticamente todo o leite em caixinha, a quantidade de hormônios que você tem nesse processo que eles chamam de UHT, que é o aquecimento do leite, o resfriamento rápido, você praticamente perde todas as propriedades. E aí você tem dentro do leite, o frango que ele fez menção, dentro das carnes, de certa forma, você tem muito hormônio que é dado para o gado se desenvolver, para o frango crescer rápido. Que você ganha de graça. E você, de grátis, acaba recebendo totalmente essa carga hormonal. E isso afeta, sim, o desenvolvimento dos nossos órgãos. Claro. Ok, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, vamos dar uma paradinha, não saia daí, programa Minha Vez, vai parar e volta já já. Muito bem, já estamos de volta, maestro Gedaías e o pianista Franklin Muniz. Obrigado pela abertura, sempre trazendo a parte musical aqui do nosso programa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, ele que é o diretor do Conservatório, Gedaías Martins, diretor do Coral Jovem do IABC, você pode entrar na nossa página na internet, o site está aparecendo aqui na tela, www.iabc.org.br. Você vai conhecer um pouquinho mais não só do trabalho deles, mas também da nossa escola, aqui a Escola do Coração do Brasil. Vamos voltar no tema da sexualidade e a alimentação, trazendo agora para o ambiente da Bíblia. Quem de vocês aqui se lembra de algum episódio das Escrituras em que as escolhas que foram feitas foi pesado ali a questão da alimentação? Você se lembra de algum episódio na Bíblia? Júlio? Sobre Daniel, no caso, né? Que ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. E o resultado disso foi que não só ele, mas os amigos dele também ficaram mais sábios e mais sadios. Ok. Né, que os outros que eram da Babilônia, enfim, dos caldeus, né? Isso, muito bem. Daniel capítulo 1, Júlio lembrou muito bem. A história era, os hebreus foram levados cativos, os babilônios os levaram, e aí quando chegou lá eles escolheram um grupo de jovens, a Bíblia diz que eram os mais bonitos, os mais sábios, escolheram esse grupo e falaram, agora vocês vão ser preparados para servir como conselheiros do rei. E aí ofereceram todo tipo de comida, e aí o que aconteceu?
Daniel e seus amigos falaram assim, não, nós não queremos comer. A Bíblia diz, as finas iguarias do rei. Falaram, não, nós não queremos as finas iguarias do rei. E como resultado dessa escolha de Daniel, a Bíblia diz que ele e os seus amigos, eles eram muito mais sábios do que os caldeus, os babilônios, os rapazes que estavam ali também sendo preparados. Marcos, é isso mesmo? A história revela esse lado? É interessante que a comida que estava sendo oferecida para eles era uma comida super popular, era a comida da moda. E o pessoal que ouviu Daniel falar que não queria aquela comida, você tá louco, cara? Você tá doido? É essa comida que a galera come aí, todo mundo quer comer essa comida. Você tá maluco se não querer essa comida. Ele estava dentro do palácio do rei, então Claro. o que estava sendo oferecido era o que há de melhor, entre aspas. É o que, né? e hoje acontece mais ou menos parecido, né? Você é doido, você não come isso, você é um ET, né? Como é que você não come isso, você não come esse negócio, fast food e tal? Não, eu cuido da minha saúde. Né? Então você tem que fazer a opção, né? Como o Daniel. Na verdade, o cristão, ele é meio ET, né? Para as pessoas do mundo, porque você faz escolhas bem diferentes das pessoas do mundo. Eu me lembro de uma ocasião em que eu não como alguns tipos de alimento por opção. Eu sei que não são as melhores opções para mim, não como. E aí às vezes as pessoas chegam assim e falam assim, exemplo da carne. Ah, você não come carne? Não como carne. Não, mas então o que você come então? Ou seja, parece que quem não come carne não come mais nada então, né? E aí eu falo assim, não, eu não como. E aí as pessoas me questionam, falam assim, mas por que você não come? E eu falo assim, olha, algumas coisas eu abro mão, eu deixo de comer porque eu sei que não é o melhor para mim. Ah, mas é porque você está sendo muito fanático, essa coisa de religião. E aí, sabe o que eu falo? Normalmente eu jogo de voltas para eles e falo o seguinte, por que existem pessoas na mídia, no mundo artístico, em que não comem algumas coisas, porque eles têm a noção de que aquilo vai prejudicar a vida deles, e ninguém chama eles de fanático. Ué, por que eu sou fanático, eu abro mão de comer algumas coisas, e outras pessoas que também abrem mão de comer as mesmas coisas que eu não como, vocês acham, puxa, olha, idolatro essas pessoas. A alimentação é algo muito sério e afeta muito as nossas decisões, as nossas escolhas e a nossa sexualidade. Marcos fez um comentário aqui no intervalo sobre aquilo que o Misael falou. Repete agora no ar aqui para a gente... Eu achei muito interessante o comentário do Misael. E eu pensei que tem gente que imagina que se for, por exemplo, vegetariano ou comer comida mais simples para deixar a mente mais clara, vai diminuir a potência sexual, não vai ter habilidade sexual, não é nada disso. A prova está em grandes animais de grande porte, de grande força muscular, que tem comida vegetariana, por exemplo. O que a boa comida ou a comida saudável vai fazer, vai ajudar você a fazer boas escolhas morais. Hoje tem muita gente que está sofrendo na vida, eu tenho acompanhado casos, eu trabalho com isso, está sofrendo por causa de mau uso da sua sexualidade. E se souber fazer as escolhas, Deus vai abençoar, vai ter uma sexualidade feliz. Deus criou a gente para ser feliz na sexualidade, não para a gente negar a sexualidade. Sexualidade é um presente dado por Deus, é um dos apetites dados por Deus. Tem um apetite por alimento e tem um apetite sexual que Deus pôs na gente. Não é errado ter desejo sexual. Então a gente pode dizer para o pessoal que está nos acompanhando em casa, para os nossos amigos aqui, esse desejo sexual, essa atração sexual que a gente sente pelo sexo oposto é algo que vem de Deus, não é pecaminoso. Antes do pecado, antes da queda do homem, havia esse desejo. Adão tinha atração por Eva e Eva também tinha atração sexual por Adão. Né? Ok. Wagner, você levantou a mão? Fala. Sim. Levando também pro lado da alimentação, na Bíblia diz que nosso corpo é a casa de Deus, né? E para mantermos o nosso corpo limpo, porque ninguém gosta de morar numa casa suja, claro. Temos que comer comidas saudáveis e viver bem, por causa que isso também ajuda em vários aspectos da nossa vida. Ok, o texto bíblico fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E agora jogando aqui para o Marcos, a questão do templo do Espírito Santo, domínio próprio, que conselhos a gente pode buscar da palavra de Deus, Marcos, e levar essa orientação para o pessoal que está nos acompanhando? Alimentação é uma questão de hábitos. Você vai formando hábitos, você vai formando o paladar. E existe uma autora cristã inspirada por Deus, eu gosto muito de ler esses livros, e ela diz, Ellen White, ela diz que a única coisa que a gente vai levar para o céu é o caráter. Nosso corpo vai ser transformado, mas o caráter
a gente forma aqui. E ela diz que o que forma o caráter é o conjunto de hábitos. E uma virtude fundamental para a gente formar bons hábitos é domínio próprio, autocontrole. Se você não tem autocontrole, se você não tem domínio próprio, se você não manda nem em você mesmo, aí a coisa está ruim, você não vai formar um bom caráter. Aí você não vai fazer boas escolhas em outras áreas da vida. Então, a escolha com comida, quando o pai e a mãe da gente ensinam a gente a fazer boas escolhas com comida, isso vai ajudar a desenvolver o domínio próprio, que vai ser usado para outras áreas da vida também. Quem se domina na comida, no alimento, vai se dominar na sexualidade, vai se dominar nos estudos. Pô, agora eu quero jogar bola. Ah, mas eu tenho prova amanhã. Vou ter que estudar, vou ter que sacrificar a redondinha, né? E vou ter que estudar, não tem jeito. Então você vai se dominando, você vai ter a vida melhor, você vai ter sucesso na vida. Então, tudo isso vai... Essas escolhas, o que a gente está entendendo no programa de hoje é que aquilo que você escolhe fazer hoje, o tipo de alimento que você come, vai determinar amanhã o resultado dessas escolhas. E a alimentação, ela vai te ajudar nesse aspecto. Que dicas a gente pode dar, pessoal, moçada, vamos lá, que dicas a gente pode dar para os que estão nos assistindo em casa sobre como ter melhor o domínio próprio? Você queria levantar a mão antes da pergunta? Fala aí. Como o senhor falou sobre os princípios. Na juventude, a gente tendo uma boa alimentação, tendo uma alimentação correta, saudável, a gente vai levar isso para a vida adulta. Ou seja, quando a gente for adulto, a gente não vai ter doenças como diabetes, coisas assim. A gente vai ser saudável, vai poder até praticar esporte, coisas que muitos adultos hoje não fazem. Com 30, 40 anos, não dão conta de praticar esporte. Júlia, você levantou a mão que você queria falar? Aquela questão de escolhas, então. Se você come uma feijoada assim de noite bem pesada, com refrigerante e tal, aí vai chegar de manhã, você não vai querer acordar, né? Agora se você come uma saladinha com um suquinho, não sei se vai estar leve e tal pra acordar. Normalmente, Marcos, nós que somos pastores, normalmente a gente às vezes encontra um ou outro assim que, eu tive sonhos e visões. Você teve sonhos e visões? O que você comeu no dia anterior? Uma feijoada. Se você comer uma feijoada, como a Júlia falou, você não vai conseguir nem dormir. Então você tem que pensar nisso mesmo. A sua alimentação vai determinar até a recuperação do seu corpo, viu? Se você quer descansar, se você quer... Ontem, por exemplo, cheguei em casa cansado, tivemos um dia de gravação intenso, eu cheguei, já era tarde da noite, e aí bateu aquela fominha, eu falei, eu preciso de descansar. Vou comer só uma frutinha bem leve para o meu corpo também, o meu organismo poder descansar um pouco. Marcos, vamos lá, estamos já caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa e você fez uma observação em relação àquilo que foi mencionado do templo do Espírito Santo, da pureza, que foi o que Wagner falou. Você pode colocar coisas impuras dentro do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E como nós estamos falando de alimentação e sexualidade, a Bíblia também fala de impureza. Em português, sempre que aparece impureza no Novo Testamento, está relacionado à impureza sexual. Então, se existe impureza, existe pureza. Você pode desenvolver uma sexualidade pura ou impura. Quais são as características do sexo puro? Então, são várias, eu vou citar, por causa do nosso tempo, só 4. Okay. Primeiro, é o sexo que é praticado entre duas pessoas, só duas pessoas, não uma pessoa, que é masturbação, nem mais de duas pessoas. Segunda característica, pessoas reais. Esse nada é o sexo virtual. Criado, nada virtual, nem de papel, nem de computador. Reais. Terceiro lugar, pessoas de sexo diferente. Que é uma relação heterossexual. Pela Bíblia, a Bíblia diz homem, mulher, macho e fêmea. Está lá no Gênesis, em vários lugares na Bíblia. E em quarto lugar, tem que ter o compromisso vitalício, ou seja, para a vida toda, o compromisso do casamento. Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, o sexo puro é esse com essas 4 características. Maravilha. Recapitulando então, vamos lá? Quem é que se lembra então? Quais são as 4 características do sexo puro, da sexualidade pura, do ponto de vista bíblico? Vamos lá. Entre duas pessoas. Segundo lugar. Reais, não virtuais. Terceiro lugar. De sexo diferente, uma relação heterossexual. E em último lugar, o sexo só pode acontecer dentro do compromisso vitalício do casamento.
Nós estamos chegando ao final de mais um programa Minha Vez e eu quero agradecer a presença do Marcos Bonfim, que esteve aqui conosco, abrilhantando esse programa. Agradeço a vocês, meninos, que participaram. Foi muito 10, foi muito bom. Obrigado por sua participação. Você que está nos acompanhando em casa, obrigado por vocês terem estado conectado com a gente aqui. E eu vou pedir agora para o Marcos, então, terminar esse programa fazendo uma oração por nós aqui e por vocês aí em casa, no trabalho, na internet, aonde você estiver. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, porque nós vamos orar. Marcos, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, cada dia é uma nova oportunidade para escolhas. E a gente quer aprender a fazer escolhas utilizando os padrões do céu, para onde nós queremos ir, morar para sempre. Ajuda-nos a sermos sábios nas escolhas, Senhor. Fazermos escolhas guiados pelo Espírito Santo. Abençoe especialmente esses jovens, esses adolescentes, para que essas escolhas feitas agora possam influenciar a vida toda para o bem. Amém. Nós pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O programa Minha Vez fica por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta, a gente aqui e você aí. Forte abraço e até lá.